A gente começa, assim, numa hipótese de que existe uma quantidade indivisível, que vai ser o que vão chamar de átomo. E aí isso é a resposta para tudo. Tudo é feito de átomos. E a gente começa a pensar como testar essa ideia. Quando a gente começa a pensar como testar essa ideia, a gente já está partindo da questão, saindo da questão big picture, né? Que é do que as coisas são feitas, mas é do que um átomo é feito. Será que existe? Será que é realmente indivisível? Será que não tem mais nada ali? Como que a gente estuda isso? Como que a gente vê dentro da matéria? A gente praticamente joga coisas ali que interagem com essa matéria e nos dá certas dicas de que algo está ali. E isso eu acho que é interessante porque todo mundo já deve ter ouvido falar do experimento de Rutherford, que estava jogando alguma coisa e via certo comportamento e inferia coisas sobre ele. Isso é uma maneira de olhar dentro das coisas. Mas se conseguir aprofundar nesse experimento, vai ajudar. Sim, não. Então, tá, beleza. A gente tá fazendo o seguinte, se você pega... Se a gente começa... Primeira coisa, a gente teve que descobrir certas outras partículas. Então, a gente começa a estudar radioatividade. A gente vê que existem certas coisas que estão emitindo outras coisas. E a gente começa a entender como calcular a massa dessas coisas. Como que a gente faz isso? Vamos pegar, por exemplo, a descoberta do elétron. Você descobre um raio, você não sabe o que é aquilo. Aí quando vê, você liga um campo magnético e vê que esse raio faz curva. Se você sabe o que é a teoria que está descrevendo como que algo faz curva, você infere que isso, você sabe que isso tem que ter carga, porque senão não seria afetado por esse campo. E da sua teoria, se você tem controle sobre o campo, você consegue inferir algo sobre a massa. Uhum. Isso é uma coisa assim, a teoria, que é a regra do jogo, te diz. Se você sabe o que está causando a curvatura ali, você pode inferir, na verdade, a divisão entre a carga e massa, né? Não é exatamente um e outro separado. Então você aprende uma coisa, você pega aqueles raios que o pessoal está estudando, que são os raios catódicos, aí tem esse experimento de Thomson, que é super famoso, recomendo quem tiver interesse procurar por si só um pouco mais essa história, e ele descobre o elétron. E aí você tem, né, você volta lá na parte de radioatividade, você tem toda a descoberta dos raios-x, não sei se você já ouviu falar dessa história, não. Mas a descoberta do raio-x, você tem essas ideias, né, de você começa a ver algo que está penetrando dentro da matéria e deixando um borrão ali que está meio que mostrando que foi barrado por uma parte da matéria, mas passou ali, você tem a primeira imagem do anel da esposa do cara, que era o Röntgen, eu não sei se é assim que pronuncia, mas procura essa imagem depois, é o primeiro raio-x, né? E você tem uma noção de algo que está passando ali na matéria e tá, de certa forma, te dando uma noção do que está dentro ali. Algo que está penetrando dentro da matéria. Você está vendo uma estrutura interna. E aí Rutherford começa a fazer testes com essas coisas e vê que além desse negócio, você tem outras coisas, né? Ele identifica 3 tipos de radiação, né? Ele chamava de beta, gama e alfa. E ele vê que elas têm capacidade de penetrar mais diferente, né? Você tem a partícula alfa que você bota uma barreira, ela para antes, as outras vão um pouco mais longe em ordem de grandeza, assim, elas passam mais. E aí você começa a pensar, por que uma tá freando antes, por que a outra tá passando? E aí você vai vendo que isso tem relação com a massa. Só que aí ele tem a sacada, ele fala, cara, se essas coisas estão penetrando em algo, e ele pensou assim, né? Eu imagino que você tá pegando um átomo, pegando algo que você imaginava que era indivisível, tá saindo algo dali. Então, se é um pedacinho, esse negócio tem que ser um pouco menor do que o que estava emitindo inicialmente. Uhum. E, então, qual que é o pulo aí, né? Você começa a jogar... Por exemplo, vamos supor o seguinte. Eu tenho uma mesa de sinuca. Vamos ver se essa analogia é boa. Não sei, tô tentando on the fly. Mas você tem uma mesa de sinuca, tem várias bolinhas em cima. Como que a gente entende a existência de bolinhas de sinuca em cima da mesa de sinuca? O que a gente tem que jogar lá que faz sentido pra gente ver o movimento das bolinhas? Se eu jogasse algo que é do tamanho da mesa de sinuca, faz sentido eu ver as bolinhas? Eu vou conseguir entender algo sobre as bolinhas? Não. Por quê? Porque eu tô interagindo com muito mais coisa ali e não tá me dando informação. Eu tenho que jogar algo que é mais ou menos do tamanho das bolinhas de sinuca, de forma que eu vá perturbar só elas e não a mesa. Perfeito. Mesma forma eu posso falar, eu quero estudar átomos, aí eu pego um martelo e bato nessa mesa. Eu vou provavelmente causar algumas coisas ali, mas eu não vou aprender nada sobre a estrutura, porque o material que eu tô usando, o jeito que eu tô interagindo com essa coisa, não é o jeito certo. Faz sentido. E aí o que ele tem de ideia com essa ideia de que você tem um elétron que é uma partícula negativa, mas a matéria aparentemente é neutra, então tem que ter algo positivo ali, mas eles tinham essa ideia de que essas coisas,
eram iguais e elas estavam meio que espalhadas dentro do núcleo. Núcleo não, o núcleo já tô pulando um passo aqui. Mas eles estavam meio espalhadas ali no átomo e a imagem que ele tinha essa coisa meio uniforme, misturada lá, de forma que todo mundo era bem levinho, porque eles conseguiram, lembra, medir a massa do elétron por causa das coisas que eu falei antes, e eles imaginavam que as coisas tinham a mesma ordem. Aí ele falou, cara, eu vou pegar, se eles são leves igual o elétron, eu vou jogar esse negócio que é aparentemente mais pesado do que o elétron, bem mais pesado que o elétron, e porque, de novo, essas partículas alfa, que é o que ele jogou inicialmente, eles têm carga positiva, então eles podem fazer a curvatura dele também e me ter uma ideia da massa. E aí o que eles fazem? Eu vou jogar esse cara que parece muito mais pesado que o elétron, e aí imagina que você joga um caminhão numa pera. O que vai acontecer com a pera? Nada, o caminhão vai continuar reto, cara, vai passar reto. E aí ele começa a jogar isso em folhas de ouro, se não me engano, e ele começa a ver que, na verdade, é como se você estivesse jogando um caminhão na pera e uma vez a cada 10 mil, se não me engano, o caminhão volta na sua direção. Você fala, pô, o que tá acontecendo? Tem algo estranho, sabe? Como que a gente pensa... E aí, cara, tem a carta do Rutherford fazendo essa conta, e é uma conta que você faz no seu ensino médio, se você quiser, com as fórmulas que você aprende, e a carta é muito legal, cara, é um pedaço de história vivo ali. E ele fala, a ideia, o pulo do gato, cara, que eu acho assim, hoje em dia é óbvio você olhar e falar, bom, tem algo positivo lá, porque você tá jogando um negócio positivo, ele tá voltando, então repeliu, é óbvio isso. Mas, cara, tenta pensar o que é não saber disso, e você criar essa ideia. Você ter, lógico, ele repetiu esse experimento várias vezes, cara, várias vezes, foram anos pensando, né, em o que está acontecendo isso, por que isso está acontecendo. Aí, de novo, vamos pegar... Quebrou a ideia grande do que as coisas são feitas por que partículas alfas estão refletindo aqui. Eu estou olhando dentro da matéria agora. E aí ele cria a hipótese do núcleo atômico. A gente tem algo com carga positiva lá dentro que eu estou jogando, e aí eu estou jogando algo de carga positiva e tem uma repulsão. E esse negócio tem que ser mais pesado do que a minha partícula, porque está voltando para mim. E ele tem essa hipótese. E aí, o que acontece? A gente tem aquela imagem do átomo, né, com algo meio planetário, você tem uma coisa positiva aqui, o elétron orbitando em volta. E aí, a gente vai crescendo essas ideias. Ele começa a jogar outras coisas em outros elementos e ele vai vendo que, eventualmente, você produz hidrogênio, que é o núcleo que tem só um próton no centro, né? E ele começa a pensar que esse cara, na verdade, que está saindo ali é a unidade de carga positiva menor possível. Então, você tem algo positivo que chama próton e o elétron. E o próton, aparentemente, é muito mais pesado que o elétron. E você começa a criar uma ideia da estrutura do átomo. Então, a gente começou com a ideia da questão, né, do que as coisas são feitas. Aí a gente faz a primeira hipótese. Aí a gente troca a questão do que as coisas são feitas para... Será que o átomo é realmente indivisível? E aí depois a gente troca a questão para... Pô, agora a gente tem elétron e próton. O que mais que a gente pode ter aí? Como que a gente faz esse estudo? Vamos começar a catalogar todos esses elementos e ver se emerge alguma coisa. O que a gente pode aprender mais? E aí é super interessante a história do nêutron, que vai ser a primeira partícula neutra que aparece aqui, né? Como que você vê algo neutro agora? Eu te falei sobre ver coisas carregadas. Como que você vê algo que não tem carga? Se você não consegue curvar isso agora. E aí, tem uma analogia que é bem famosa, na verdade. Tem um livro que chama Invisible Man, eu vou falar em português, H.G. Wells. Eu não sei se eu acho que é dele mesmo. Mas tem um episódio que como que você vê um homem invisível? Imagina um homem invisível andando no metrô da Sé, 6 da tarde. O metrô da Sé é lotado, pra quem não sabe. Como que você veria esse homem invisível andando meio dessa multidão? As pessoas vão se abrindo ali. Exatamente. É assim que a gente vê partículas neutras. A gente vê elas pelos efeitos que elas causam. E a gente supõe que algo está acontecendo. E aí ele começou, cara, a jogar essas coisas, e aí ele via algum tipo de coisa saindo que não era compatível com nenhuma outra forma de radiação que a gente estava conhecendo. E aí ele começou a pensar que isso, na verdade, era uma coisa diferente. E esse cara era massivo o suficiente para expulsar um próton. Então ele jogava algo, expulsava esse nêutron, que a gente sabe que era, e o nêutron batia num outro negócio e expulsava um próton. Aí a gente entra de novo. Se o cara tem que ser tão massivo quanto a partícula que ele está chutando ali, né? Voltamos no caminhão com a pera, você fazer um caminhão sentir uma coisa, tem que ser uma outra caminhão ali, pelo menos. E aí começou a ter essa ideia. E outra coisa que a gente inferiu sobre partículas neutras é que a gente começou a ter uma noção de massa. E aí se você falava, bom, a gente sabe mais ou menos quantos elétrons tem ali, então a gente sabe quantos prótons tem ali, a gente deveria saber o peso. E eles estavam errando por um fator de 2, cara. Eles estavam, sempre conseguindo metade do que era. E aí eles falaram, pô, o que é esse negócio que parece muito próton? Mas, e também tem outra história que é mais técnica, que é o fato de que tem uma propriedade da matéria, que é o momento angular delas, né, relacionada a spin, isso é mais técnico, mas se você fizesse a conta, essas coisas tinham que dar um número certo, e se você fizesse só prótons e elétrons e tentasse aumentar um ou outro, não estava dando certo.
Só que na hora que você surge com essa hipótese dessa partícula neutra, os números batem todos, sabe? E aí você vê que tem mais estrutura. E aí qual que é a próxima questão? Será que isso é o final? A gente saiu da parte de do que as coisas são feitas para essa visão que a gente tem de... Cara, a gente tem um elétron, próton e nêutron. O que mais que pode ter aí?